Fala aí, galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Fala aí, Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre como ter uma vida extraordinária. Eu trouxe um convidado muito especial, o nosso 10º convidado do nosso podcast Fala aí, Carteiro. E olha, já vou soltar aqui um spoiler. É o nosso primeiro convidado interestadual. Ele veio diretamente do Paraná para trocar essa ideia conosco e nos mostrar como é viver uma vida extraordinária. Então, se você não está preparado para isso, se prepara, senta aí na tua poltrona, se ajeita aí com o teu celular na mão. Antes de começar esse podcast, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, já deixa um like, um joinha aí, compartilha para aquela pessoa que está precisando de tomar uma chacoalhada da vida, de saber o que é viver uma vida no modo extraordinário, porque o camarada que eu trouxe hoje aqui, eu vou te falar, ele atravessa o continente de bicicleta para levar uma mensagem, e você vai saber que mensagem é essa. Então, galera, fique comigo até o final desse vídeo. Já comenta, já compartilha aí e já me diz de qual cidade que você está assistindo o meu podcast. Compartilha para todo mundo da sua cidade, compartilha para todo mundo do teu estado, porque essa mensagem aqui ela precisa chegar mais longe. Então, antes de mais nada, eu já queria te fazer uma pergunta. Você que está aí do outro lado, você sabe o que é viver uma vida extraordinária? Comenta aí para mim, deixa aí o seu comentário, sim, não, porque hoje nós vamos aprender o que é isso. Porque eu trouxe um convidado especial aqui para nos dizer o que é viver uma vida extraordinária. Com vocês aqui, o meu convidado especial, o Felipe Alex Bois, pai, trabalhador dos Correios, cicloturista, cicloviajante, cicloaventureiro, viajou países de bicicleta para levar a mensagem da doação da medula óssea, gente, que isso é muito importante. Filipão, seja muito bem-vindo no nosso programa Fala aí, Carteiro. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado. Valeu, Caetano. É uma honra estar aqui. Eu queria ter vindo de bicicleta, né? É um grande privilégio, de verdade, poder estar aqui, poder ter esse canal aberto para falar sobre uma coisa que é muito importante na atualidade, que ajuda a salvar a vida de crianças, adultos, pais, mães, enfim, toda uma família, que é a doação de medula óssea. Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui. Já falei isso pra você. E aí, o que você tá achando da nossa cidade? Você chegou ontem no aeroporto. Como é que tá sendo pra você essa adaptação? Cara, eu tô achando o Rio de Janeiro muito lindo. É a primeira vez que eu venho pro Rio. Primeira vez, irmão? E eu fui muito abençoado porque cheguei aqui, o céu tava lindo, tava calor, tava bem mais calor que Curitiba. Curitiba, quando eu saí de lá de madrugada, tava 9 graus. E eu cheguei aqui e já estavam 17 graus, então já era um sinal que a coisa ia dar certo, né? E aí eu vi esse relevo maravilhoso, me encantei, vi esse marzão e eu tô gostando da cidade. Eu queria andar de bicicleta por aqui também, sabe, Caetano? Mas eu percebi que, assim, vai ser um pouco mais desafiador para o circo pedalar de bicicleta por aqui do que eu imaginava que ia ser. Depois a gente pode falar um pouquinho disso também, vamos tá? falar porque assim, um dia eu quero vir aqui pedalar com você, quero fazer passeios ali, mas a gente precisa ajustar algumas coisas. Vai vir pedalando lá de Curitiba pra cá? Olha, não sei. É uma proposta, a proposta é bem Vamos tentadora. achar um propósito pra isso? Exato. Agora eu quero conseguir pedalar aqui bem tranquilo também com vocês. A gente tem aqui cerca de 400 a 450 quilômetros de ciclovia, mas assim, também não é aquela ciclovia perfeita, né? A gente enfrenta diversos desafios, principalmente para quem é ciclista, às vezes vai e volta para o trabalho, às vezes treina. A Zona Oeste ela tem bastante ciclovia, mas enfrenta aqueles desafios que toda grande cidade enfrenta, que é a estrutura, né, do asfalto, o desrespeito ao trânsito. De vez em quando a gente tem pessoas aí que sofrem acidentes por conta do ciclismo aqui no Rio de Janeiro, e fora outros perigos, né? Que não deve ser diferente também em outros locais. Você que está mais acostumado aí a pedalar Brasil afora, mundo afora, aí deve constatar bastante coisa, né, cara? Você tá certo. A estrutura das cidades, principalmente as grandes cidades hoje, ela tem uma certa dificuldade de conseguir abarcar com segurança os ciclistas.
A gente tem aqueles fóruns que falam das Smart Cities, né? Que são as cidades inteligentes, e se debate muito ainda sobre como incluir a bicicleta como um veículo de mobilidade sustentável. Tem muitas pessoas que ainda veem a bicicleta como uma forma de desporto, vai treinar, vai competir, mas, para falar bem a real, a maioria das pessoas que utilizam bicicleta hoje, eles utilizam bicicleta para se deslocar da sua casa até o trabalho, eles utilizam a bicicleta para se deslocar da sua casa até a faculdade, até a escola, usam a bicicleta como um meio de transporte ativo. E poucas cidades conseguem fazer essa integração de uma forma tão segura, tão sustentável, garantindo não só a comodidade para os ciclistas, mas também para os próprios motoristas, né? Aí nós temos as pessoas que têm o próprio carro, nós temos também a frota que é de ônibus, nós temos também frotas mais pesadas, de caminhão. Então tudo isso, fazer a gestão de toda essa frota, de toda essa mobilidade é um grande desafio hoje, sabe, Caetano? E eu venho de Curitiba. Curitiba é a capital ecológica, né? E a gente também tem muita ciclovia, nós temos uma mentalidade voltada para isso. As pessoas lá já têm isso como natural, né? Dividir o seu meio, dividir as vias com os ciclistas, carros, mas ainda existe bastante coisa para melhorar, como aspectos intermodais, por exemplo, como que eu posso utilizar minha bicicleta e ao mesmo tempo utilizar ônibus, utilizar metrô, como é que isso funciona? Às vezes a pessoa não consegue pedalar de casa até o trabalho diretamente, ela vai ter que pedalar um pedaço, daí ela vai ter que ter um espaço, ou então conseguir transportar a bicicleta dentro do trem, dentro do metrô, dentro do ônibus. Como é que isso funciona? A gente ainda precisa evoluir bastante nesse caso, né? Até porque existem pessoas e pessoas. Tem aqueles que são mais radicais, como eu, que gostam de viver a vida com essa filosofia sustentável, e tem pessoas que fazem isso por uma necessidade. E a gente precisa adaptar para os dois, né? Mas a gente não pode esquecer que a cidade funciona a partir de algo que é necessário, que é o veículo automotor produzindo, né? Para levar insumos, trazer insumos. Tem toda uma questão aí que envolve, que gira toda a economia. E a bicicleta não consegue englobar tudo isso. Verdade. Mas tem uma grande porcentagem da população que ainda utiliza a bicicleta. E nós temos vários benefícios, né, no uso da bicicleta, que a gente pode falar depois aqui. É muito bom mesmo. O Rio de Janeiro ele tem se tornado uma capital que atualmente tem apresentado bons resultados nesse termo da ecologia, da integração das ciclovias, da bicicleta. A gente melhorou bastante nos últimos 10 anos para cá, evoluiu bastante nesse aspecto. Então, Filipão, eu tenho uma missão nesse programa hoje de te apresentar para a nossa galera, para os nossos seguidores, que é conhecer a sua história, irmão, que é uma história inspiradora, me impactou, e eu tenho certeza que vai impactar diversas pessoas ali no nosso canal. E como o nosso canal é Falar Faz Ir Mais Longe, cara, tudo que for falado aqui, você tem a certeza, vai impactar, vai chegar muito mais longe do que a gente pode imaginar, porque isso aqui vai estar gravado, irmão, pro mundo. A internet tem esse poder, né, cara? Então, fala pra mim, cara, quem é o Felipe Alex Bois, trabalhador dos Correios? Conta pra mim. Olha, gente, basicamente, o Felipe é pai, o Felipe trabalha nos Correios já há mais de 20 anos. 20 anos, cara? 20 anos já. Passa muito rápido. Fala só o prefixo da matrícula aí. Só 8564. 8564. 20 anos no Correio, cara. Eu já tô criando PIB, né? O pessoal fala que não tem mais matrícula. Eu tô criando PIB agora, rapaz. E aí, cara, muita coisa boa aconteceu. Também vários desafios aconteceram. Entrei no Correios lá em meados de 2024. E eu entrei como agente de Correios na atividade de atendente comercial. 2004, no caso. 2004. Lá em 2004. Então, era outra empresa. Isso eu posso dizer. Era outra empresa. Tinham desafios também. Eu lembro que, na época, sempre gostei de andar de bicicleta, né? Sempre gostei.
E aí eu comecei trabalhando em Foz do Iguaçu. Quem conhece Foz do Iguaçu sabe, né? O quanto é quente, Santa Terezinha, São Miguel, aqueles lugares lá. E no começo eu ia trabalhar de Medianeira até Foz do Iguaçu, ia de ônibus e tal. Daí quando me mudei para Santa Terezinha, eu resolvi manter meus treinos. Ou seja, eu ia para Santa Terezinha de ônibus, levava minha bicicleta, porque era gratuito naquela época. Hoje tem empresas que cobram, tem empresas que não cobram, né? Só que tem e devidamente embalado, né? E aí eu levava a bicicleta desmontada, às vezes montada, dependendo da quantidade de bagagem, e eu trabalhava. Aí eu trabalhava e para treinar eu voltava de bicicleta muitas vezes. Dava 70 e poucos quilômetros assim, rapaz. Era coisa boa. E, cara, eu sou apaixonado, né, pelo que eu faço. Hoje eu sou apaixonado ainda mais por trabalhar na empresa, porque sim, eu comecei como atendente, aí ali em Foz do Iguaçu fui trabalhando até na região ali de Cascavel, praticamente mais de 10 unidades ali na rodovia, na BR-277, rodeando ali, então trabalhei muito ali, principalmente como apoio operacional. Ali eu trabalhava na parte da atendimento, fui gerente, fui tesoureiro, já trabalhei em unidade unipessoal também. Caramba, abria e fechava. Rapaz, faziam tudo, né? É aquela unidade que só tem uma pessoa e aí o cara tem que ser o atendente, tem que ser o tesoureiro, tem que ser o gerente e no contraturno tem que entregar a carta também, né? Eita, ainda tem essa. E eu lembro que em uma determinada cidade eu entregava carta de bicicleta, que a cidade exigia, né, um veículo para entregar a carta. Eu entreguei carta de bicicleta também. E, sim, aprendi muito, fortaleci bastante a minha vontade e o meu amor pela empresa em todos esses anos. E também consegui muito contato e muita gente boa. Conheci muitas pessoas boas que também até hoje estão juntos e estão inclusive agora apoiando e fortalecendo o Pedalando para a Vida, né? Isso, cara, a gente vai falar desse propósito, desse projeto que você tem na vida que te integra, né? Você falou que vem do ciclismo, sempre foi apaixonado pelo ciclismo, aí você vem trabalhar no Correio, tem essa experiência, né? Que vai te levando. Hoje você está trabalhando aonde? Hoje eu estou trabalhando em Curitiba. Eu sou instrutor pela Universidade Corporativa dos Correios, lá no Unicorreios, né? Top, mano. E aí, continuo. Eu mantenho a minha rotina. Eu sou um entusiasta da mobilidade ativa, do deslocamento sustentável. Eu acredito muito que isso não vai resolver todos os problemas, mas que vai resolver um dos grandes problemas, que é a disposição da pessoa, a disposição da própria pessoa. Quando a gente fala que se você tem a possibilidade de se deslocar, seja a pé, de patinete, de bicicleta, da tua casa até o trabalho, e você consegue se programar para isso, você resolve muitos problemas na tua própria vida. Você não vai resolver o problema da sociedade, mas da tua vida você resolve. Primeiro, o problema da saúde. Às vezes a gente quer se deslocar de carro até o trabalho. Às vezes a gente quer enfrentar o trânsito, a gente quer insistir nesse falso comodismo que muitas vezes a gente se apega, né? Que é se locomover através de um carro. E você se estressa, você vai ter que pagar o combustível, você vai ter que, às vezes, ter problema mecânico, você pode bater em alguém, alguém pode bater em você. Gente, é uma loucura, na verdade. É uma loucura, mas tem gente que gosta. e eu prefiro pegar minha bicicleta, todos os dias acordar 4h30 da manhã, pegar minha bicicleta, pedalar 15 quilômetros até a academia, me preparar para as viagens que eu faço pelo Pedalando para a Vida. Vamos falar sobre isso, cara. Estabelecer saúde. E aí, da academia, pedalar mais 6 quilômetros até o meu trabalho, tomar um banho bem gostoso, bem legal e entrar com tudo no trabalho. E depois pedalar de volta para casa mais 14 quilômetros. Então, por dia, eu estou pedalando em média uns 32 quilômetros, mas eu estou vendo assim que a minha saúde tem melhorado, meu nível de concentração tem melhorado, a minha disposição, a minha alegria. E quando a gente pedala, várias outras coisas boas acontecem que a gente pode falar na sequência também, porque senão eu fico até amanhã aqui falando do quanto é bom, quanto sou apaixonado por pedalar. Você vai ter que me permitir fazer também um adendo aí, cara. Você falou que o carro estressa, mas
pedal também quando fura o pneu, quando bate o raio ali num buraco. Isso também estressa. Um carro que vem ali colado com você. Outro dia eu tava dirigindo. Verdade. Eu vi um camarada na rua dirigindo também. Aí ele cortou e veio batendo boca com o rapaz na bicicleta. Uhum. Aí o cara da bicicleta fez um gesto lá pra ele, tipo assim, pô, segue, cara, segue. E aí eu já reduzi, já fiquei atento, porque, né, no Rio de Janeiro qualquer coisa pode acontecer. E aí, rapaz, o cara acelerou o carro, encostou do lado do cara da bicicleta. E aí eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa diferente ali, meu irmão. E aí os dois começaram a bater boca, o cara saiu de dentro do carro com a barra de ferro, irmão. Capaz, homem. Eu falei, aí quando ele foi com a barra de ferro pra cima do cara da bicicleta, o cara da bicicleta começou a pedalar rápido, saiu correndo. E aí ele entrou dentro do carro de novo e foi atrás. Eu falei, Jesus, olha só o estresse dessas pessoas. Pois é. Mas assim, claro, logicamente que a bicicleta é muito melhor. Ela te dá muito mais disposição, te alivia o estresse. Mas também tem os seus altos e baixos, né, cara? Isso aí é uma questão de mentalidade e de boa convivência no trânsito. A gente não pode dizer muitas vezes que o motorista está errado, que o ciclista está errado, que a pessoa... Independente se for uma pessoa de patinete, não importa. Tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito, né, é a mentalidade. Às vezes o ciclista é quem provoca, no sentido de falar alguma coisa que não deveria, ou só porque acha que está certo, tem que meter a boca, tem que falar. E não é bem assim, né? A gente primeiro tem que preservar a vida, Caetano. Em todos os momentos, tem que preservar a vida. Sim, rola um estresse, eu já passei por alguns estresses assim nesse sentido. Mas eu tento levar na boa. Principalmente porque aonde eu pedalo, lá em Curitiba, eu pego uma parte que é um trecho do interior, ali da região metropolitana de São José dos Pinhais. Então tem muita coisa bonita ali, tem ciclovia, tem rio, tem mata virgem lá, tem mato preservado também, tem um monte de coisa legal lá, até eu entrar na rodovia, na BR-277. Quando eu entro na BR-277, eu tenho que ficar ainda mais atento, e principalmente com veículos grandes, né? Porque o veículo pequeno, ele tem um fator assim de controle um pouco maior, ele consegue ter uma reação um pouco mais controlada. Mas o grande, você tem aquele risco do motorista não te enxergar, né? Isso aí você tem que ficar bem atento, tem que se fazer enxergar, tem que se comportar bem e ter muita autoconfiança. Se você vai fazer uma manobra, você tem que ter a confiança, tem que mostrar aquilo fisicamente para esses motoristas que você vai fazer determinada coisa, para que não fique faz, não faz, é aí que dá o acidente, né? Normalmente é isso que acontece. Tem que ter um comportamento seguro. Mas acima de tudo, manter a cabeça fria. As coisas podem acontecer, saiu tudo bem, o senhor está bem, muito obrigado, tal. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, de uma pessoa ali furar a preferência, né? E não furou só a minha preferência, porque eu estava na via, furou a preferência de veículos e mais um monte de gente. E a pessoa ali quase se acidentar, em vez da gente brigar com a pessoa, a gente parou e foi lá ajudar a pessoa. Por quê? Porque era um senhorzinho, tal, com sua família ali, a gente não quer chegar lá e meter a boca na pessoa, ficar brigando. A intenção não é essa, é saber, porque pode ter dado algum problema, sei lá, a pessoa teve um infarto. Acontece, né? Acontece, irmão. Então, antes de xingar, antes de brigar, sempre é importante manter a cabeça fria, tá tudo bem, ninguém se machucou. Bola pra frente. Esse negócio de ficar brigando aí, questionando quem tem razão, na hora da raiva todo mundo tem razão, né, Caetano? Acho que a gente cautela e água não tem limite, né, parceiro? Cautela e água, acho que a gente tem que ter. Mas fala pra mim, cara, como que você associou o pedal à empresa e ao projeto que você carrega com um propósito dentro de você? Conta pra gente sobre esse projeto, porque eu já quero saber, irmão, dessa história do pedalando para a vida, como funciona isso. Isso aí é uma coisa que, cara, tá fora da nossa realidade terrestre, irmão. Isso aí é uma parada meio que espiritual, irmão. Como é que funciona isso, essa tua filosofia de vida? Bom, acho que para você e para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que muitas vezes são entregadores também, né? Entenderem a essência do que eu faço e como eu me sinto em relação a isso, eu vou fazer uma contra-pergunta para você, né? Olha aí. As provocações, né? Você já entregou de bicicleta? Já, rapaz. Se eu te falar quanto que eu pedalava de bicicleta, irmão. O primeiro distrito que eu tive quando eu entrei pro Correio
Foi o aeroporto da Barra da Tijuca. Então eu vinha pedalando do CDD, Curicica, pegava a Abelardo Bueno todinho, uns 7 quilômetros, para começar a fazer o distrito. Aí pegava uma reta de uns 8 mais ou menos, 8 quilômetros, fazia essa reta, voltava pelo meio, entrava dentro do aeroporto e fazia o aeroporto inteiro e depois voltava o percurso. Eu sei que basicamente eu percorri ali de 25 a 30 quilômetros por dia. Inclusive tem um amigo nosso que no primeiro dia que ele veio do concurso público, ele veio pegar as orientações ali que a gente vai passando, aí ele saiu comigo de bicicleta, no segundo dia ele já não queria mais voltar, cara. Porque foi pedal, irmão. Foi pedal, mas assim, é muito bom, cara. O condicionamento físico, então, é outro. Muda totalmente. Aí eu saí, fui pro carro, perdi esse contato direto com a bicicleta. Mas eu já pedalei, cara. Beleza, então tu sabe aquela gratificação que a gente tem quando a gente chega no fim do dia. No teu caso, você entregava todos aqueles objetos e cada objeto daquele significava algo para alguma pessoa, não é verdade, Caetano? Como é que você se sentia em relação a entregar, muitas vezes, a esperança, uma carta que alguém precisava, entregar uma encomenda que era muito importante para uma família? Como é que você se sentia em relação a isso? Não, você tinha noção disso? O fato de você sair, fazer a sua entrega, terminar o seu dia com aquela consciência de que você fez tudo certo, de que deu tudo bem, a pessoa recebeu ali feliz. Você vai com a tua dignidade para casa, você vai deitar sua cabeça tranquila no travesseiro e fala, pô, hoje eu cumpri minha missão, hoje eu fiz meu trabalho. Você fica muito feliz, cara. Fica dessa forma. Mas você entregava sempre, né? É isso aí que é importante. Cansava, que nem você falou, cansava. Nossa, tinha que fazer quase 30 quilômetros por dia. Mas o teu propósito em relação a essa entrega era importante. Você fazia isso, sim, porque você curtia, né? Praticar um esporte, você ainda curte praticar um esporte e tal. Mas naquela época, esse propósito de fazer o que precisava ser feito te motivava bastante. E é isso que o Pedalando para a Vida fornece hoje para as pessoas. Lá no início, eu sempre sonhei em atravessar o continente de bicicleta. Sempre sonhei em fazer isso. Então a minha ideia era sair lá da minha cidade, onde eu estava morando naquela época de Medianeira, lá para o Chile, cortar o continente de bicicleta pedalando. E eu queria levar meu irmão, por exemplo, junto, meu irmão caçula. Aí tem uma parte assim que é uma coisa assim que a bicicleta move e molda vidas, né? É incrível como a bicicleta tem esse poder. E ela moldou a vida do meu irmão também, ajudou a moldar a minha vida, a vida do meu irmão caçula também, para melhor. E aí eu queria continuar fazendo isso. E a gente fez alguns testes de bicicleta, atravessando o Paraná de bicicleta e tal. Só que era uma coisa assim que precisava de algo maior. Olha como as coisas vão se encaixando, né? A questão de providência e coincidência, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Espera de tudo, né? Como que o universo, Deus, enfim, chame do que você quiser, né? Vai te preparando para uma missão. E eu sentia que eu ia sendo moldado, cada vez mais moldado, para superar grandes distâncias de bicicleta e desenvolvendo habilidades para conversar com as pessoas. Por mais que eu não entendesse a língua delas e tudo isso foi acontecendo, foi fluindo naturalmente. E até que chegou o tempo, muitos anos depois, né, que eu comecei a viajar de bicicleta, eu viajava mais sozinho, chegou um tempo onde realmente eu ia realizar meu sonho, atravessar o continente pedalando. As pessoas ainda viam naquela época, entre 2018 e 2020, isso como sendo uma coisa assim, legal, mas coisa de louco. Legal para ele. Nossa, que legal, mas faz você, né? Eu não quero fazer isso aí. E aí, me treinei, fiz tudo que eu precisava fazer, desenvolvi uma logística para aquilo, junto com meu irmão e com alguns apoiadores também do Boss Cicloturismo, né, naquela época. E aí, quando eu estava quase indo, aconteceu um fato bem complicado com relação à violência, Caetano. É mesmo? Participava de um grupo nacional e esse grupo tinha um rapaz chamado Sandro Bike. E ele tinha projetado a vida dele para andar na América do Sul, fazer toda a volta na América do Sul de bicicleta. E ali é um cara cheio de vida, assim, muito legal, cara. Dava muito exemplo, muita inspiração pra gente.
E ele foi assassinado. Caramba. Lá pro Nortão, acho que em Tocantins, alguma coisa assim, ele foi assassinado lá. Muito trágico. E aquilo mexeu muito comigo, porque normalmente eu viajava sozinho, né? E aí eu lembro que antes da viagem eu falei com Deus, falei assim, Deus, eu tô inseguro, mas eu sinto um incômodo, uma espécie de frio na barriga, um aperto no peito, dizendo que eu tenho que ir. Mas eu tô inseguro. Se o Senhor puder, se for para ser, se isso for para se realizar, se for para acontecer mesmo, coloca um louco, tão louco quanto eu, para fazer junto comigo. Me ajuda a encontrar uma pessoa que tenha disponibilidade, que tenha tempo, que tenha habilidades físicas e emocionais para conseguir fazer esse desafio. Caetano, não deu 2 semanas. Apareceu um louco, mais louco que eu. Naquela época ele era cabo da Polícia Militar, hoje ele já está se formando sargento da Polícia Militar lá em Curitiba. O sargento Marcelo Vieira. E eu lembro que a gente se conheceu através de um vizinho. Eu nunca via aquele vizinho, nunca via, dificilmente. Era um oi, bom dia, assim, por causa dos horários de trabalho que não se batiam. E aí teve um dia, logo depois da oração, assim, eu saí de casa, botei o pé no pedal e ele também. Botou o pé no pedal na bicicleta dele, ele falou, ô louco, onde é que você está indo? Eu falei, eu estou indo para o trabalho. Ele falou, você vai para o trabalho de bike? Eu falei, vou. Então eu vou te acompanhar um pouquinho. E a gente começou a pedalar, comecei a falar do projeto que eu queria atravessar o continente para ele, mas da minha insegurança. Ele falou, rapaz, eu tenho um cara certo para você. Falei, você tá de brincadeira. Aí ele me botou em contato com o Marcelo Vieira. Aí expliquei para o Marcelo pelo WhatsApp, né, o que eu queria fazer e tal. E queria conhecer ele. O Marcelo achou que eu fosse louco, né? Falou assim, não, esse cara aí é mais louco que o Batman, cara. O cara vai pedalar 130 km por dia, com a bicicleta carregada, na cordilheira. Ele não sabe, deve ser um farofeiro. O cara não sabe de nada, cara. O cara é muito inocente, vai querer pedalar. Só que ele não me conhecia. Ele não sabia que eu já vinha me preparando, que eu já estava planejando e que aquilo era sério. Aí passou mais ou menos 1 semana e pouco. Aí o Marcelo me manda uma mensagem me convidando para fazer um caminho de mais ou menos uns 100 quilômetros de Curitiba, na Associação da Polícia Militar, na AVM, até Xangri-Lá, numa praia lá do litoral paranaense. E aí falei assim, cara, tô dentro, topei na hora, né? Falei, pô, vou pedalar com o grande Marcelo Vieira, né? O cara que já tinha também cruzado o Paraná e tal. E aí o Marcelo falou, então tá bom. E daí eu comecei a pedalar com eles, junto com o grupo Bala Esportes. Aí, junto com o Bala, a gente fez aquela viagem e eu fiquei com o Marcelo no apoio, lá por último. E eu lembro que a gente ficava ali no apoio, porque às vezes alguém podia furar o pneu, podia estragar uma bicicleta, passar mal. Por mais que tivesse estrutura no pedal, tinha que ter alguém ali para fazer esse acolhimento, né, das pessoas que estavam pedalando. E aí, trocando ideia com ele, ele começou a perguntar como é que eu ia fazendo as coisas e tal. Acho que daí ali ele começou a acreditar, né? Com detalhes e tudo, na convicção. Ele começou a acreditar. Aí diz ele, para mim, um tempo depois, ele falou que deu match quando ele me perguntou assim, e como é que você vai fazer para voltar? Eu falei, cara, eu vou de bicicleta pedalando daqui do litoral paranaense até Antofagasta, no Chile, mais de 3.108 quilômetros. E aí, para voltar, o meu irmão caçula, que é o Orlando Júnior, mandar um abraço aí pro Tigre. Aí o Orlando Júnior, ele ia pegar o Corsa 1.0 dele, Corsinha 1.0, e ia buscar a gente lá em Antofagasta, no Chile. Me buscar, no caso. Aí ele falou, rapaz, e quanto que vai custar isso aí? Daí eu falei o valor lá para ele, que ia ser um quarto do preço que ele pretendia fazer uma outra viagem lá. Falou, cara, legal. Mas e se a tua bicicleta quebrar, Felipe? Aí eu falei, cara, se minha bicicleta quebrar, eu arrumo, porque eu sou mecânico de bicicleta. Tinha feito estágio em bicicletaria e tal, para aprender a mexer, né? Aí diz ele que se apaixonou daí, né? Aí ele falou, aí casou o projeto, né? E daí, depois daquilo, ele falou com a família dele ainda, né? Eles são muito sérios, assim. Falou com a família dele, eu acho que deve ter me investigado naquela qualidade de policial dele, né? Ô Marcelo, depois você dá um comentário aqui embaixo, comenta com a gente para saber como é que foi o teu pensamento lá. Mas aí depois de uma pesquisa, de puxar minha capivara, ele viu que
Tava tudo certo, Sujeito era boa do bem. gente, sujeito do bem, vamos pedalar junto. Daí a gente começou a alinhar, a gente transferiu a viagem que era para ser em dezembro lá para janeiro, fevereiro, né? E aí foi a primeira grande viagem internacional. Foi nessa viagem aí que tu teve que vender o carro? Não foi. Não foi não. Eu já te conto qual que foi. Tá. E aí foi nessa viagem aí que eu comecei a descobrir o Bala Esportes, a essência do Bala Esportes, que é um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos da Associação da Polícia Militar, que tem como objetivo a qualidade de vida dos policiais. Os policiais têm muita pressão psicológica por conta da natureza do serviço deles. E tem várias outras questões ali que eles precisam ter um desporto, ter uma qualidade de vida. E o Bala Esportes ele vem para incentivar a qualidade de vida através do esporte. E eles também faziam um trabalho muito bonito lá, Caetano, fazem ainda, de ajudar a PACN, que é uma associação que ajuda famílias que estão tratando pacientes de câncer ali, né? Então, às vezes as famílias vêm do interior do Paraná ou vêm de outros estados e não tem como ter uma estrutura boa. Então, a PACN dá uma acolhida para essas pessoas e essas pessoas ali têm daí o mínimo necessário para conseguir se manter com maior qualidade de vida até que o tratamento seja concluído. Daí eles faziam um trabalho muito bonito e de repente eu tomei conhecimento do Pedalando para a Vida. Eu perguntei para o Vieira me explicou que ele já tinha feito 2 pedais pelo Paraná para incentivar as pessoas a se registrarem nos bancos de doação de medula óssea. Por quê? Porque o Vieira, nessa atitude de ajudar junto com o Bala Esporte e a PACN, eles iam lá e viam as crianças carequinhas, né? Às vezes viam lá as pessoas passando dificuldade e lutando bastante. Aí um dia ele perguntou lá pro pessoal, e como é que faz? Como é que a gente dá uma esperança para essas famílias? Como é que eu posso ajudar? Tem que incentivar a doação de medula óssea, porque se a gente aumentar o número de doadores de medula, a gente vai conseguir aumentar a chance que essas pessoas têm de encontrar um doador compatível e se curar. Sair dessa situação difícil que eles estão lidando. E aí o Vieira, junto com o Bala Esportes, começou a pedalar nessa campanha. E essas pedaladas que eles faziam naquela época chamavam muita atenção, porque ainda estava iniciando essa questão de fazer o esporte de endurance, levando todo o material na própria bicicleta, né? Já tinham pessoas que percorriam grandes distâncias, que nem o Olinto, que atravessou o mundo e tal, mas levando uma mensagem, tendo um propósito específico em relação ao câncer, ainda era difícil, né? Não se achava muito. E daí eles conseguiram alinhar o esporte, sustentabilidade, que é o deslocamento através da bicicleta em grandes distâncias, e também conseguiram, com a curiosidade das pessoas, vendo que eles faziam ali 600, 700 quilômetros de bicicleta, encontrar uma abertura midiática para que eles possam dizer o seguinte: faça algo extraordinário. Daí todo mundo pensa, é atravessar grandes distâncias de bicicleta. Mas não. Fazer algo extraordinário é salvar uma vida. E isso foi interessante, porque me inspirou. E naquela época, eu falei assim, eu vou doar sangue. Eu tenho que ser um doador de medula óssea. Eu tenho um casalzinho de filhos. A Eduarda, oi Dudinha. E o Luiz Felipe. Né? Filipão e Dudinha. E aí, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer pelo mundo alguma coisa e eu vou entrar nessa. Só que eu tive uma grande decepção. Ué? O dia que eu fui doar o meu sangue, eu cheguei lá, preenchi o formulário, fiz tudo o que tinha que fazer. Isso foi antes da viagem internacional da travessia do continente Atlântico ao Pacífico. E aí, cheguei lá para doar sangue, fazer o que eu tinha que fazer. Daí eu estava aqui conversando com a enfermeira. Ela falou, que legal, então, beleza, que legal esse projeto, vai lá então. Daí na hora que eu estava abrindo a porta para entrar lá no setor que ia fazer a coleta, a preparação, na verdade, para a coleta. Aí ela falou, vem cá, que tipo de cirurgias que você fez, que você colocou aqui que você fez cirurgia? Eu falei, fiz uma cirurgia no dedo, né? Ela falou, e o que mais? Eu falei, quando eu era pequeno, eu nasci com uma má formação no esôfago. E eu tive que fazer um transplante a partir de um bichinho. Então tinha um bichinho lá, tiraram um pedacinho do bichinho e reconstruíram o meu esôfago. Quando eu era recém-nascido. Eu falei, cara, você é transplantado? Eu falei,
Não sei, é isso? Ela falou, então você não pode doar nem sangue, nem medula. Eita. Falei, caraca, cara. Na hora eu senti até um alívio, assim. Durante 10 segundos eu senti um alívio, porque eu morro de medo de agulha, Caetano. Mesmo, Mas eu morro de medo de agulha. Sabe, cara? Rapaz do céu. Eu prefiro subir uma montanha de 2.000 metros, 50 quilos, com bicicleta e bagagem, do que tomar uma injeção, cara. Vou te contar uma coisa. Eu não tenho esse problema, não, mas tem um monte de gente que tá assistindo esse programa agora que também tem medo de agulha, irmão. Com certeza. Rapaz, mas pra você ver, eu não tô exagerando. Baixa pressão, fico gelado, cara. Acontece um monte de reação no meu organismo. Eu tenho pavor. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Só que tem um detalhe, que eu sempre falo para as pessoas. Se eu, desculpa a palavra, que sou cagão, para tomar injeção, agulha e coisa, eu fui lá para doar sangue, doar medula, quem não é cagão consegue. Isso eu garanto para vocês. Se eu que tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu consegui ir lá... Rompeu a coragem. Consegui e fui. Você também consegue. Te garanto isso. O que me motivava na época? É pensar, Caetano, no seguinte. Uma vez você vai lá tomar aquela injeçãozinha, ou então você vai colocar aquela agulha ali, vai fazer uma doação de sangue, por exemplo. É uma vez a cada tanto tempo. Uma pessoa que está se tratando de câncer tem que fazer isso semanalmente, cara. Aquele pavor que eu sinto de fazer aquilo esporadicamente, quando é necessário, às vezes pode ser o pavor de uma pessoa que vai ter que lidar com aquilo diariamente, cara. Você já imaginou isso, cara? Isso é muito complicado, cara. Isso é forte demais. Às vezes é uma criança, cara, que tá ali, que vai ter que lidar com a agulha todo dia. Pô, e eu que sou adulto, cara, eu tenho todas as condições. Deus me deu um livramento quando eu já nasci, cara. Já era pra ter morrido lá, game over no início já, cara. Não era pra ter passado a primeira fase no mar, entendeu? Passei, cara. Isso tem um significado, isso tem um propósito, cara. E tu absorveu esse propósito pra tua vida? Absorvi, cara. Absorvi e eu tenho que fazer alguma coisa maior, entendeu? Porque várias foram as situações que era pra ter ido de arrasta e não fui. Tem que fazer alguma coisa, o anjo da guarda tá sinalizando. E aí, depois que passou aquele alívio dos 10 segundos, que eu falei, ufa, aí me bateu um arrependimento, porque eu falei assim, cara, eu tenho um casal de filhos, Deus queira que nunca precise, né, de doação de sangue, nunca precise de doação de medula, nem de plaqueta, nada, mas se um dia precisar, que o mundo esteja melhor e mais preparado para amparar aqueles que eu amo tanto, que são os meus filhos. E aquilo me doeu, cara, porque eu não podia tirar o sangue do meu sangue, a carne da minha carne, para dar para os meus filhos. Um pai e uma mãe que amam realmente seus filhos, eles matam e morrem, cara. E a gente não podia, eu não podia fazer aquilo. E aí naquela hora me bateu um desespero, cara. Eu me senti o cocô do mosquito do cavalo do bandido, cara. De verdade. Me senti mal, péssimo. Falei assim, cara, que pedaço de gente que eu sou, que eu não posso fazer isso por eles, né? Mas eu falei assim, cara, eu vou ficar amaldiçoando a vida, vou ficar xingando tudo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Parada é pior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa habilidade que Deus me deu, essa vontade que eu tenho de andar de bicicleta por aí, vou transformar, vou converter isso. E aí, eu adotei o Pedalando para a Vida para mim, junto com o Vieira. Falei, Pedalando para a Vida, o Bala Sport me deu uma chance, e isso me mostrou o que era o Pedalando. Falei, agora eu vou adotar o Pedalando me adotou. E desde lá, cara, desde 2020, a gente grita cada vez mais alto. Faça algo extraordinário, seja doador de medula óssea, e eu compartilho essa causa. Foi assim que eu comecei a fazer isso. E de lá para cá, meu irmão, milhares de quilômetros, muita gente, muitas pessoas, muitos causos, muitas coisas boas. E eu costumo dizer o seguinte, é difícil, é trabalhoso, Caetano. Porque, que nem você falou, cara, a gente não é só um. Eu não trabalho profissionalmente pedalando. O meu trabalho é pela empresa, é pelos correios. E, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de executar esse projeto, de executar essas atividades do bem. E eu estou fazendo isso até hoje. Enquanto Deus me der saúde, me der inspiração e mostrar que esse é o caminho,
eu estou fazendo. E a empresa, graças a Deus, me dá uma segurança. E muitos da empresa, muitos colegas que trabalham comigo me apoiam, inclusive você, o Everton. Dale, Everton, um grande abraço. Tá? Tem a Grace, tem a Jumara, tem muita gente que me abraça, que me apoia. Gente, eu poderia citar uma lista: a Thaís, o Eros, a Rita, a Paula, o Dirceu, o Edu, o Paulo. Cara, é muita gente mesmo. E todos eles ali acompanhando sempre. E quando eu perguntei para você se você já entregou de bicicleta e qual que era o significado de entregar as encomendas dos Correios para os nossos clientes, você realmente falou que tinha um propósito, tinha alguma coisa maior ali, né? Esse dever, essa sensação de dever cumprido. Eu também sinto quando eu ando de bicicleta, sabe por quê? Porque eu lembro daquele exame de sangue, aquela sensação que eu tive lá atrás de não poder ser um doador, e eu falo, eu tenho que entregar essa mensagem. Eu tenho que levar esperança. Hoje, quando eu pedalo sim, com a bicicleta que pode ter um peso aí, com a carga, com os equipamentos, que pode variar entre 15 a 50 quilos, dependendo da região, dependendo do que a gente vai fazer. E o pessoal me pergunta o que eu levo. Eu levo material institucional do projeto, para dar palestras, para dar o apoio para aquelas pessoas que estão no caminho, na rota, nacional e internacionalmente. Ferramenta, cama, mesa, banho, cozinha, comida, roupa, peça reserva, leva um monte de coisa. Mas acima de tudo, o que precisa chegar? O amor. Precisa chegar essa palavra de incentivo, essa vontade que realmente é uma vontade de salvar vidas, de ver os olhinhos das crianças, os olhinhos dos pais, imaginar os olhinhos das mães com um pouco mais de esperança, um pouco mais de alívio de saber que não está sozinho, sabe? Que tem gente que se importa, que tem gente que está lutando. É isso. Cara, que história incrível. Eu fico aqui sem palavras, irmão, para poder imaginar assim, o quanto isso significa para quem precisa. Para quem está no hospital, para quem está vivendo um dia após o outro, acreditando nessa esperança de que vai sobreviver, acreditando que vai vencer a luta, porque são diversas doenças, câncer, leucemia e por aí vai, que um gesto tão simples, cara, pode mudar a vida dessas pessoas. E eu não poderia deixar de falar isso no meu programa, não poderia deixar de trazer essa história extraordinária aqui, de provocar, de mostrar à sociedade, o mundo, e que a gente pode fazer um gesto simples, uma doação de sangue, colocar lá, olha, eu sou voluntário, eu quero. E às vezes a gente, como você falou, a gente se acha tão pequeno, a gente se inferioriza tanto, achando que não vai conseguir realizar alguma coisa, às vezes sonhos, mas um gesto simples, cara, pode mudar o sentido da sua existência, cara. É como você falou, o fator de você não ser doador e o fato de algum dia teus filhos precisarem do seu sangue, mano, isso te despertou dentro de você uma luta, não só pelos teus filhos, mas de conscientização de todos. E isso é muito importante, velho. Isso é muito importante. E você fazendo isso, cara, através desse projeto, através da tua vida, através da tua história, essa história inspiradora, porque eu quero trazer pessoas aqui nesse programa que vão inspirar as pessoas a transformar o mundo, cara. E que comece por nós mesmos. Porque eu acredito que isso tudo começou por você, dentro de você. Isso tudo começou na sua pedalada, na sua consciência ali, conversando com Deus ou com o universo, ou seja lá, né, aquilo que a pessoa mais, né, entende. E assim, eu acho que você não tá dando só uma última chance para alguma pessoa. Acho que você deu uma última chance para você também, cara. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei. Você é melhor do que eu, pode falar. E principalmente falar dos desafios, né? Que é levar isso. Mas acho que quando você inicia isso, você dá esse pontapé inicial, cara, o universo conspira, irmão. Deus vai trilhando os caminhos ali para você percorrer. E foi como você falou da providência, né, cara? As coisas acontecem no caminho. Você encontra pessoas no caminho que vai te apoiar, que vai te ajudar, como diversos nomes que você falou aí. E eu gostaria de agradecer grandemente aí o companheiro Everton,
que agora foi eleito conselheiro aí da categoria setista dos trabalhadores de Correios e que me apresentou esse camarada aqui que já virou meu amigo no automático. A tua história, eu conheci através do Everton, pô, já trouxe para mim assim um novo sentido nas coisas que eu estou fazendo para minha vida. E eu tô tentando transmitir isso, cara, a todos que estão à minha volta. E assim, conto muito com esses desafios que vêm pela frente, que você vai enfrentar e que você vai trazer pra gente. Caetano, ó, toma aqui, me apoia, me ajuda, porque esse canal aqui, Fala Aí Carteiro, nós vamos estar juntos nessa pegada aí, meu irmão. Eu já olhei pra minha Calóizinha 10 lá em casa, olhei pra Magrelinha, falei, filha, tu vai se preparando que tu vai ser reformado. E vou sair pedalando por aí, cara, porque essa história é incrível, mano. É incrível, salvando vidas. Isso é muito importante, cara. E na estrada, irmão? Eu quero saber de você o seguinte. Levar essa bandeira aqui, irmão, é fácil. Dobra ela, bota na bolsa. Agora eu quero saber com você como que é no deserto, como que é no frio, pra tomar banho, pra comer. Pô, você falou que foi beber uma água, irmão. Você foi beber uma água e a mão congelou. Como é que conta essa história pra gente aí, cara, Filipão? Tem perrengue. Tem perrengue, é aquilo que a gente sempre fala. Nada é fácil, por mais legal que seja, por mais divertido que seja, é sofrido, Caetano, é sofrido. Primeiro, para você conseguir fazer o que a gente faz no Pedalando para a Vida hoje, você tem que ter uma rotina, às vezes, de monge. O pessoal... Como é que é isso? De monge? Pra mim, eu tô aqui no Passo Aventura, falei, pô, o cara não, é monge. Um monge tibetano, cara, porque, poxa vida, você tem que adaptar a vida. A tua muita rotina, paciência. Tem que ter paciência, tua rotina vira de cabeça para baixo. Você perguntou para mim, né, cara, das dificuldades, dos perrengues. O primeiro perrengue, cara, começa na preparação. Porque a viagem... ela é um pedacinho assim, ó, de algo que é desse tamanho. A realidade é essa, cara. Então, você precisa cuidar do teu corpo. Precisa cuidar do teu corpo, precisa tá bem alinhado, porque você vai falar de saúde para as pessoas, você vai falar assim, como é que você vai representar a saúde para as pessoas? Você tem que ter a saúde, você tem que ser a saúde, né? Lógico, nós somos humanos, né? Somos falhos, mas é importante que sempre estar buscando isso através de condicionamento, através de uma regra de saúde muito específica. Hoje, para eu conseguir conciliar meu trabalho, conciliar ser pai, conciliar estudar, conciliar fazer tudo que eu faço, né, além dos Correios, eu preciso ir dormir entre 9h30 e 10 horas da noite. 9h30 no máximo, né? E eu acordo 4h30 da manhã para treinar. Então não é uma coisa convencional para a maioria das pessoas que tem a escolha de não fazer isso. Está compreendendo? Existem pessoas que têm a necessidade, né, por conta de trabalho e tudo mais, mas eu tenho a escolha de fazer isso. Eu não preciso fazer isso, mas eu faço. Para colocar um tijolinho por vez para calçar esses outros perrengues que virão pela frente aí que nós já vamos falar. Então, isso atrapalha um pouco, né? Porque o mundo ele não funciona assim. Normalmente, faculdade, curso, universidade, às vezes até a própria confraternização das pessoas estende esse horário. Já começa por aí. Então, tem um aspecto social que eu preciso sempre estar alinhando com amigos, familiares, né? Com os meus filhos. Meu filho odeia dormir cedo. 9h30, ele detesta. Mas é importante para a saúde, né? Sempre recomendo para ele, né? E aí acordo 4h30 da manhã. Acordo 4h30 da manhã, eu acordo bem. Eu coloco um rock balboa para tocar bem, Eye of Tiger ali, coisa e tal. Só que daí, dependendo do volume, se eu acordo muito animado, já incomoda os vizinhos, né? O vizinho já fala, pô, 4h30 da manhã, o cara nesse ritmo, cara, que é isso, né? Daí, beleza, você tem que se adaptar. E aí é frio. De madrugada é mais frio. Lá em Curitiba, eu já cheguei a pegar menos 3 graus. Menos 3 graus, meu Deus. Rapaz do céu. E tem que treinar. Tem que sair de casa. Você olha assim aquilo, tudo congelado, cara. Depois eu te mando umas imagens aqui. Tudo congelado. Tá doendo tudo, cara. Porque o frio dói. O frio dói, Caetano. Só que é o cenário perfeito. Ao mesmo tempo que tu pensa assim, não, nem a pau, vou sair daqui nesse frio, nessa geada. Cara, tu lembra o quê? Tu lembra que tu vai ter esse perrengue que nós vamos falar lá na frente.
eu vou estar num lugar, e já passei por outros lugares também, aonde eu cheguei a pegar menos 6 graus. Caramba. Pedalando, de madrugada. E aí eu penso assim, como é que eu vou preparar meu psicológico? Você tem que preparar a mente, o corpo e o espírito. Tem que estar sempre preparando isso, sempre. Não pode parar de preparar, você tem que estar todo momento preparando isso. E aí quando eu vejo essas adversidades climáticas acontecendo, ao mesmo tempo eu torço o nariz, mas ao mesmo tempo agradeço a Deus, porque é uma oportunidade que eu não teria em outro momento de fazer essa preparação física e mental. Principalmente a preparação mental, né? Quando a gente vai pedalar, Caetano, você pedala todos os dias. Nós pedalamos nas férias. E às vezes a gente tem que vender uma parte das férias para conseguir bancar o projeto. Entendi. Entendeu? E aí reduz o tempo de pedalada também. Reduz o tempo de pedal, aumenta, por consequência, a quantidade de quilômetros pedalados por dia e às vezes até a intensidade, se você pegar vento, se você pegar muita subida. E aumenta o sofrimento, se você pegar muito calor ou muito frio. Então, às vezes aumenta também a necessidade estratégica da logística, porque você vai ter que aumentar o volume da bagagem, porque vai ter que ter mais comida, mais equipamento. Então, são uma série de coisas que você, nos treinamentos, na preparação, está preparando. E o mundo hoje, ele quer facilidade. O mundo quer vender para você conforto, quer, sabe? As pessoas, elas olham, às vezes, a preparação e se inspiram. Tem pessoas que se inspiram, né? Que mandam mensagem pra gente e tal, falam um monte de coisa bonita. Mas tem outros que falam, não, isso é loucura, cara. Não, eu vou levantar 4h30 da manhã, nem a pau. Imagina que eu vou pedalar no frio, que eu vou correr no frio. Só que eu vou te dizer uma coisa. Enquanto ser humano, a gente tem uma capacidade de se construir, destruir e reconstruir que é maravilhosa. E às vezes não vai ser perfeito. Às vezes não vai ser aquilo que você queria que fosse, ou o resultado não vai ser tão bom quanto você projetou. Mas eu te garanto uma coisa, Caetano, que eu aprendi num caso onde eu quase morri. Ficar parado e não fazer é o maior arrependimento que você vai ter. Eu acabei de falar essa frase lá em cima fora agora, não sei se você escutou, cara. Não. Eu tava conversando com uma criança, irmão, dessa semana. E aí, do nada, ela soltou a frase que não foi ela que soltou, acho que foi Deus que estava querendo falar através dela. Tentar já é um começo. Tentar já é um começo. E agora você está falando isso para mim. Não fazer... é o pior arrependimento que você vai ter. Isso daí eu te afirmo. E tu aprendeu isso à beira da morte, na Bolívia. Como é que foi isso? Foi numa viagem em 2022. 2022 ou 2023 agora. Depois eu dou uma refrescada aí. E aí eu tinha que atravessar a Bolívia de Corumbá e chegar lá no Peru, lá no Lago Titicaca. E para variar eu tive que vender as férias, né? para financiar. Mas assim, só falando, pessoal, que a gente tem muito apoiador também que ajuda às vezes emprestando equipamento, às vezes ajuda até com a passagem, ajuda. A gente tem pessoas que ajudam, que contribuem bastante. Nós temos lá na página, depois a gente pode passar o link aqui para você que quer ajudar também. E para parabenizar essas pessoas que ajudam, sabe? Esse episódio hoje está sendo muito bem ajudado. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos apoiadores aqui. Não vou citar porque corre o risco de eu não citar todos, mas tem um em especial aí que me ajudou bastante nesse programa de hoje para trazer esse camarada aqui que tem uma história incrível, extraordinária. Muito obrigado você que tem apoiado esses projetos, não só o Pedalando para a Vida, mas projetos como Fala Aí Carteiro e muitos outros que são financiados mesmo, são praticamente frutos de sementes que vocês plantam e é muito importante esse apoio. Vamos deixar o apoio aqui nos comentários para o projeto Pedalando para a Vida, com o nosso companheiro, nosso amigo aqui, Filipão. Né, Felipe? Exatamente. E aí, cara, isso é muito importante, velho. Isso é só para ilustrar o seguinte, Caetano e pessoal de casa, que sozinho, te garanto, você pode ir longe. Essa história de que sozinho a gente não vai longe, a gente vai longe. Mas junto, em conjunto, a gente vai muito mais longe. Muito mais longe. Principalmente quando você tem algo que é para ser.
É para acontecer. É algo que vai fazer o bem para o mundo, é o bem para a humanidade. Se você está sentindo aquela sementinha, aquele comichão, né? Tem muita gente que fala, pô, tô sentindo um comichão, tem que fazer alguma coisa. Inicia. Não é perfeito. Vai lá e vai melhorando. Mas inicia, tenta fazer. Veja se aquilo ali realmente é o que parece ser. Porque a hora que você perder isso, você pode sentir um vazio tremendo e você nem vai entender o porquê. Sabe? Tem gente que tem depressão, às vezes a gente tem algum outro tipo de vazio no interior e deixa de escutar muitas vezes o que Deus está falando, o que o universo está falando, sei lá, que o teu anjo da guarda está falando para você, chame do que você achar melhor. Mas você precisa escutar isso, esse chamado. E não é só escutar, é fazer alguma coisa em relação a isso. É o que você está fazendo, através do Fala Aí Carteiro. Isso é um chamado, você está dando voz para as pessoas, está ajudando, entende? E quando as pessoas têm a voz, a mensagem chega mais longe e chega em quem precisa. É como a gente estava trocando ideia antes. Chegou em uma pessoa vai ter alguma coisa boa a partir daquilo, já é o suficiente naquele contexto, porque é o que era para ser, entende? E aí, com a ajuda dessas várias pessoas, as pessoas ajudando de todas as formas que podiam, a gente conseguiu fazer com que a gente saísse de Corumbá. Só que lá eu fiz um pedal solo, tá? Eu fiz um pedal sozinho, desacompanhado de apoio logístico, com a bicicleta carregada e também sem companheiros ciclistas. Primeira parte de Corumbá foi uma visita ao Hemocentro lá de Corumbá. A gente fez um passeio simbólico ciclístico, a gente fez um bate-papo legal lá. Quem quiser depois dar uma conferida lá nas redes sociais. E aí eu comecei a pedalar. O objetivo era atravessar a Bolívia em 17 dias. Esse é o resumo da parada. Atravessar a Bolívia em 17 dias, o que é arrojado, né? Porque são mais de 1.700 quilômetros pedalando. Levando a bandeira da doação de medula óssea e levando muito amor e garra, né? Porque a Bolívia não é fácil. No começo ela é mais tranquila, a partir daquele momento, mas quando chega lá na cordilheira, é muito radical. É radical, cara. Radical pra caramba. Tanto que... Foi ali que tu quase foi de arrasta. Chegou uma hora, cara, nas primeiras etapas lá da cordilheira, quando eu comecei a subir, que eu subi 1.000 metros, tava frio. Aí, de repente, começou a chover. Aí, de repente, ficou frio de novo. Aí, eu subi mais 800 metros. Aí, ficou calor. E parou de chover, era um sol de rachar. E o clima, ele variava conforme a altitude, e ele ia variando várias vezes no mesmo dia. Sim. Desafio. E a subida, insana. A ruta que eu peguei lá, ela tinha uma parte que ainda estava sendo construída. E também tinha muito cascalho, muita pedra solta e lama, porque estava chovendo bastante. Então ali foi o pedal carregado mais radical que eu já fiz na minha vida. Mais legal, radical. Tava sozinho, sem pessoas ali, né? Mas lógico, eu tive apoio também do Evandro Portela, Evandro, recordista mundial de velocidade na bicicleta. Ele me colocou com uns contatos maneiros lá, com o seu Joaquim Aspazio. Seu Joaquim, muitas graças, Joaquim, que salvou minha vida lá na Bolívia. Muitas graças, se não fosse por ele. Então é isso que eu quero passar para vocês. Às vezes você acha que você está sozinho. Às vezes você acha que você vai seguir longe. Mas se você quiser ir muito mais longe, você vai receber o apoio. Você vai aceitar aquilo que o universo vai te proporcionar para que as suas condições sejam melhores para poder chegar mais longe. E é o que você disse. O mundo vai abrindo as portas, você vai dando o primeiro passo, o mundo vai acontecendo, ele vai abrindo as portas para você. Não estou falando que nós somos imprudentes e que a gente se joga numa aventura sem planejar e sem calcular as coisas. Pelo contrário, nós somos especialistas hoje em grandes viagens de bicicleta. Eu, Vieira e os outros que normalmente vão conosco. Mesmo assim, muitas coisas boas acontecem por conta das parcerias e das pessoas que a gente encontra no meio do caminho, das parcerias que se formam. E é só através disso que a gente consegue fazer o que a gente planejava que iria ser X, se tornar 5, 6, 7X. Por isso que a gente consegue, é através das parcerias. E lá na Bolívia, subindo a cordilheira, agora vamos fazer uma viagem aqui, né? Imagina a Cordilheira dos Andes aí.
Estamos subindo aquela cordilheira, terrenos difíceis, caminhões, carretas deslizando. De gelo, né? No barro, porque estava chovendo. Porque tem uma parte lá que eles estão construindo. Chovendo e carretas ainda deslizando para trás na tentativa de subir a cordilheira. Eu tenho filmado uma dessas carretas aí, que eu olhei assim para essa carreta, falei, cara, se minha bike já está patinando aqui, imagina essa carreta. E eu estava com a Action Cam ligada. E saí, contornei a carreta. Quando eu terminei de contornar a carreta, ela deslizou. E ela parou no guarda-reio. Foi por isso aqui, cara. Olha só, cara. Você estava na posição que ela parou. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito ligado. Todo momento, esse tipo de viagem, Caetano, é uma viagem com risco de morte. Te deu uma insight. Na hora. Esse é um dos exemplos dos insights que a gente tem durante uma viagem de bicicleta. Viajar de bicicleta não é só pedalar. É você ficar integrado com o ambiente o tempo todo o tempo. É lógico que às vezes você se desconecta, você se perde nos teus pensamentos, nas tuas reflexões, mas você precisa estar o tempo todo ligado. A bike é uma extensão do teu corpo. Quando ela tem um problema, você sente. É uma loucura o que acontece. Quando o clima muda e tem alguma coisa muito adversa, você também sente. Só que eu entrei numa armadilha. Por quê? Porque lá na Bolívia, eu assumi uma condição clínica de saúde onde o meu discernimento foi afetado. Continuei subindo a cordilheira. Estava na etapa de Tunare, tinha passado, estava ali, já tinha pedalado bastante, mais de 1.300 quilômetros já, não, 1.200 quilômetros, Bolívia dentro. Faltava muito pouco, né? Faltava entre 400 a 300 quilômetros para eu terminar de cruzar a Bolívia. Faltava muito pouco, Caetano. E aí, de repente, eu comecei a sentir um cansaço muito grande. E esse cansaço, ele era um cansaço estranho, porque eu cansava, pedalava, era só subida. Pedalava. E eu sentava, às vezes, na rodovia, ali na beira da estrada, para descansar, só que eu não tinha estamina. A energia não voltava, eu comecei a achar estranho aquilo. Até que uma hora, eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, pô Deus, eu acho que eu preciso descansar bem mais do que eu estou descansando, né? Arruma aí um lugarzinho para eu descansar. Falava assim com Deus. E de repente, pum, apareceu um lugar, cara. Falei, ô senhor, obrigado. Aí eu olhei assim, um lugar tal. Falei, ô senhor, mas já que o senhor me deu esse lugar, podia achar um mais maneiro, né? Melhor ainda. Pedalando mais um pouquinho. Pô, outro lugar, cara. Na sequência, assim, ó. 200, 300 metros na frente. Senhor do céu, que coisa boa. Aí, de repente, falei assim, cara, eu acho que eu vou ficar aqui. Aí eu falei assim, não, vou continuar pedalando mais um pouco. Aí eu olhei assim um outro lugar, né? Só que esse lugar aí não tinha sido um estalo, né? Esse lugar aí eu falei, eu mesmo, né? Falei, eu acho que eu vou ficar aí. Aí de repente vi umas pedras, cara, gigante. As pedras gigantes, assim. Meio roliça, parada, assim, né? Entendi. 2 metros de altura, as pedronas assim. Só que era um lugar bom. Falei, cara, como é que essas pedras chegaram aqui? Porque elas não são daqui. Aí eu olhei assim pra cima na encosta. Eu falei, aqui eu não fico não, cara. As pedras vinham lá de cima. Vinha lá de cima. Caramba. Aí eu já tava cansado, cara. Eu tava bem debilitado. Falei, cara, vou pedalar mais um pouco. Fui pedalando. Aí chegou uma hora assim, cara, que eu falei pra Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso de um lugar. Preciso muito de um lugar. E já tinha te dado os 3 lugares. Já tinha dado, cara. E eu ali, teimando. Você entendeu como o discernimento não estava valendo, né? Aí, falei assim, cara, eu preciso de um lugar. Daí, de repente, lá no alto da segunda colina que eu terminei de subir, uma casinha, cara. Uma casinha de argila, eu acho que era adobe, né? Que o pessoal fala, né? Parede de barro, o telhadinho meio de palha, meio com os brasilites lá, uns negócios meio diferentão assim. Não tinha um buraco da janela, mas não tinha janela. Tinha porta, mas as portas eram tudo velhona, assim, sabe? Não fechava, não tinha trinco. E na frente tinha como se fosse uma ruína, assim. Antiga casa ali de barro. Parecia um negócio meio inca, meio asteca, assim, uma vibe assim, sabe? Aí eu falei, cara, que negócio é esse? Eu tava tão cansado que eu falei assim, eu vou chegar lá.
Se tiver alguém lá, eu levar um tiro, pelo menos morro rápido. Aí eu falei assim, vou chegar lá, né? Olha que pensamento besta, né, cara? Já afetou mesmo. Afetou, cara. Eu tava completamente afetado. E não era altitude, né? Até cheguei a pensar, pô, é Zorote, é mal de altitude, porque eu já tava acima de 3.000 e tantos metros de altura lá, né? Daí cheguei na casinha assim, cara, eu comecei a cair. Comecei a ficar mal. Falei, vou armar a barraca aqui, nesse negócio na frente da casinha, porque a hora que o dono da casinha chegar aqui, ele não vai brigar comigo, né, tal, porque vai ser nas ruínas, vai proteger um pouco do vento. Aí eu lembrei, cara, de todas as chuvas, de todos os frios que eu já tinha passado na montanha ali atrás. Falei, cara, se eu pegar um frio aqui, eu tô lascado, eu vou morrer, cara, vou morrer de hipotermia, não vai dar certo. Eu já tô mal. Eu falei assim, eu vou entrar na casinha e depois me explico. Entrei na casinha, cara. Aquela porta assim, meio enroscada com arame, entrei lá. Tinha 2 cômodos na casinha. A casinha tinha no máximo 6 metros de largura. A divisão do cômodo ficava um pouquinho na metade assim da casinha. O chão era de chão batido. Na parte mais superior da casinha, que tinha como se fosse um degrau na primeira parte lá direito, ali era como se fosse a cozinha, porque eu vi panelas jogadas pelo chão. Jogadas não. Alocadas pelo chão ali. Tinha aranha marrom dentro das panelas, tal, umas coisas assim. Falei, cara, já tem tempo que os caras não vêm para cá. Mas eles devem utilizar isso daqui, porque tinha um pouco de ferramentas ali e tal. Falei, eu vou limpar esse negócio aqui do jeito que dá e vou me acampar aqui, né, cara? E beleza. Aí, para resumir, matei as aranhas marrom, tirei os bichos e tal. E ali eu comecei a cozinhar. Aí o negócio foi ficando cada vez mais tenso. Eu lembro que eu fiz um vídeo que eu tava até falando meio enrolado. Depois o meu irmão que assistiu o vídeo falou, cara, o que aconteceu com você lá? Falei, cara, eu não sei, cara, tava ruim. Armei o acampamento do outro lado. E aí fiz um vídeo. Aí eu falei assim, agora eu vou comer. Que comer, cara? No que eu sentei para pensar em tirar a roupa, né? Tomar um banho daqueles banhos de lencinho assim e tal, já era. Apaguei. Durante a madrugada, cara, começou uma chuva, cara. Mas uma chuva, forte, esfriou. E daí eu falei assim, putz, cara, esse telhado de palha, essa parede de barro, cara. Cara, não entrou um pingo de chuva. Nada, cara, não entrou água, não entrou nada. Eu tava completamente protegido do vento e da chuva, cara. A cabana. A cabana. Falei, cara, isso é mágica, cara, não pode. E aquela chuva torando, daí a pouco a chuva diminuiu, né? Aí eu falei assim, tá, beleza, graças a Deus, eu comecei a ficar ruim. Sabe, eu comecei a tremer. Mas não tava muito frio, mas tremia. Uma dor, cara, por todo o corpo, um desconforto. Aí dali a pouco eu comecei a escutar na cabana um tic-tic-tic-tic-tic. Eita. Aí eu falei, não, cara. Não. O que é isso, velho? Aí peguei o celular, cara, me arrastando, cara, juro pra você, me arrastando, cara. Acendi a luz, cara, tinha um Splinter lá dentro. Um ratão desse tamanho. Splinter tava ali. E não era só um, velho. Era mais de um, cara. Uns ratão desse tamanho. Eles fugiram, eu acho que, né, entraram ali porque era sequinho. Aí eu lembrei da comida, cara. Falei, nossa, os caras vão contaminar minha comida, cara. Não, velho. Perrengue. Aí, pô, mas era só flash, entendeu? Só flash. Aí eu, caía de novo, assim. Tu não tinha força para poder reagir às paradas que estavam acontecendo. Cara, era difícil reagir, mas assim, era tudo por impulso. Aí eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi amarrar a comida na pilastra. Deixei a comida assim amarrada e protegida na pilastra, porque daí os ratos eles não conseguem escalar o fiozinho que tem ali, né, tal. E é difícil eles farejar o negócio ali, né? E aquilo ali, daí eu deitei e daí dormi de novo. Só que não dormi, cara. Porque eu deitava, acordava, ficava ruim e era uma sensação muito triste, assim. Aí quando chegou de manhã cedo, lá pelas 5 horas da manhã, o despertador tocou. Aí eu fui acordar, cara, aí me preocupei. Porque quando eu fui levantar a cabeça, eu não conseguia levantar a cabeça. Não saía da sacolinha, assim, né? Não saía. Falei, poxa vida, tô lascado. Aí eu tentei abrir o olho, aí o meu olho
Ele não enxergava como eu estou enxergando aqui agora. A sensação era a seguinte, embaçado. Caetano. Você imagina dentro de uma piscina bem funda. Bem funda. Você está nessa piscina funda, você está dentro de uma caixinha de sapato. Tudo escuro. E para enxergar fora da caixinha de sapato, você tem um quadradinho, uma janelinha. Uhum. Aí eu não conseguia só enxergar essa sensação. Era como se eu me visse. Entendeu? Era como se eu me visse. Eu estava no fundo da piscina, dentro da caixinha de sapato, e era como se eu me visse em terceira pessoa. Uma sensação bem, bem doida, como se eu estivesse alucinando, assim. E aí eu tentava levantar, tentava fazer as coisas e não conseguia. E aquele sofrimento, aquela dor, aquele tremelico. Aí, de repente, eu comecei a notar uma coisa. A janelinha foi se fechando. Foi se fechando, foi se fechando. E aí, aquela sensação que eu tinha no corpo de sofrimento, ela foi sumindo. E aí parece que veio uma voz, uma sensação na minha cabeça. E a voz me disse o seguinte: Felipe, fica tranquilo. Essa casinha é tua. Relaxa, logo tudo vai acabar. Desse jeito, tudo vai acabar. E aí, no que eu terminei de escutar aquilo, uma sensação, um sentimento veio. E era um sentimento assim: cara, se isso é morrer, como é bom morrer. Porque todo o sofrimento que eu estava sentindo foi acabando. Estava acabando, e a janelinha estava fechando. Fechando. Eu fui me entregando, o corpo foi relaxando. Aí quando a janelinha fechou, ficou tudo escuro. Cara, como se fosse em Full HD, cara, apareceu uma imagem do meu filho. Dos meus filhos, na verdade. Mas principalmente dele que estava mais pertinho ali. Ele estava com a boinazinha dele assim, ó. Era como se eu tivesse deitado assim na grama, num gramadão, num campo. Ele sentado do lado direito, em cima de um tronco, na fogueirinha, acendendo marshmallow ali. E quando eu vi aquilo, cara, olha meu... Meu Deus do céu, homem. Quando eu vi aquilo, o meu corpo começou a se energizar. Aí eu falei, eu tenho que ver meus filhos. Eu tenho que voltar para os meus filhos. Eu tenho que ver meus filhos. E aí aquela janelinha foi abrindo. Aí eu lembro que eu tive um flash. Eu falei, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para voltar para os meus filhos? Eu não tinha medo da morte, eu não tinha nenhum medo dessas coisas aí. Até porque a morte para mim estava muito sedutora naquele momento. Não tinha medo disso. Eu só tinha vontade. E aí eu ficava com aquele mantra na minha cabeça. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para ver meus filhos? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para ver meus filhos? Só tenho que dar um passo para ver meus filhos. Aí de repente a janelinha abriu, eu falei, eu tenho que me hidratar. E bum, desmaiei de novo. Aí em flashes eu ia e voltava. Primeiro flash, eu peguei a garrafa de água na mão. E a garrafa estava sem água. Eu falei, não acredito, cara. Garrafa sem água, cara. Aí, pum, segundo flash, a garrafa estava com água. Na bicicleta eu tinha uma espécie de torneirinha com uma mangueira que eu usava para tomar. Ela é estilo Camelback. Que você bota na boca e chupa. Só que se você abrir o registro, você consegue usar como mangueira, né? Tomar banho, fazer as coisas. E eu acho que eu enchi a garrafinha de água que tinha lá, os contadorzinhos assim, com aquilo, enquanto eu estava alucinando. E eu não lembro de ter feito isso. Não lembro, cara. Juro pra você, não lembro. Aí, de repente, pum! Água ali. Eu fiquei brabo, cara. Porra, por que eu não tomei essa água ainda? Porque era o primeiro passo, pô. Exatamente. Tinha que... Aí eu lembro que... Flash, volto. Aí o negócio estava pela metade. Eu falei, cara, tomei um pouco de água. Ah, que bom. Comecei a ficar mais tranquilo. A janelinha foi abrindo. Eu tomei água. Eu lembro que eu zerei a garrafinha. Aí, pum, caí de novo. Aí dali a pouco eu ia sentindo. E aquele mantra ia vindo. O negócio querendo me derrubar, cara. Eu não conseguia levantar meu pescoço. Aquele mantra vinha vindo. Eu falava assim, cara, eu tenho que dar o segundo passo agora. Qual é o segundo passo que eu tenho que dar para chegar nos meus filhos? Eu já tenho água. Eu tenho que ter energia. Para ter energia eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Aí eu lembrei da comida pendurada e pum, flash de novo. Cara, a hora que eu acordo,
Eu acordo com o saco de dormir em cima do meu corpo, até que assim, e a panela de nesse miojo com os 3 ovos cozidos que eu tinha feito, abraçada do lado do travesseiro. Eu acho que eu tava com medo dos ratos pegar. E a panela aqui, um colherão assim, ó. E eu falei, tá, agora eu vou dar uma colherada. Tinha a hora que eu peguei aquela colher, coloquei no macarrão e coloquei na boca, cara. Aquele negócio ficou entalado aqui, ó. Um gosto de ferrugem. A pior comida que eu já tinha comido até aquele momento, cara. Sem exagero, cara. Um gosto de ferrugem do cão, cara. E eu fui vomitar. Aí quando eu fui vomitar, eu lembrei. Eu tenho que ver meus filhos. E aí, cara, aquele negócio desceu seco. Seco. Eu tive que comer aquela panela inteira chorando, cara. Eu tava chorando, escorria lágrima, assim, ó. Chorando, cara. E controlando. E eram aquelas gorfadas, sabe? Me segurava ali, não posso vomitar. Pensando que você tava pedalando tranquilão. Você passando não tinha sinal, cara. Não tinha nada ali. Nem pra pedir ajuda dava, né? Pedir ajuda humana, né, cara? Aí, falei assim, cara, se o macarrão foi assim... Calcula os ovos cozidos agora, cara. Caramba. Isso daí ficou outra lição, né? Que eu aprendi na vida. Às vezes a gente passa por uma lição, por uma coisa difícil, e a gente fica projetando as outras experiências da vida como ruins, como complicadas também, e a gente deixa de experimentar, né? Só que elas são necessárias. E aí eu arrisquei, eu falei assim, o ovo é de ontem, ele não estragou, eu vou arriscar. Descasquei o primeiro ovo, comi um pedaço, cara, pra minha surpresa, tava uma delícia. Tava muito bom. Diferente do que tu já tinha provado. Diferente do que eu tinha provado antes, do que eu tinha projetado. Então a experiência foi muito boa, muito agradável. Comi os 3 ovos e aí aquela sensação, ela foi passando, passando. Então assim, eu não conseguia me sentir como eu tô agora, sentir o toque e tudo. Eu ainda estava dentro do fundo da piscina. Eu me via ainda. Através da caixinha de sapato, da janelinha, eu ainda me via. Só que eu dava o comando para minha cabeça. Toma água. E o corpo fazia. Come. E o corpo fazia. Era assim que acontecia. Uma coisa meio louca, assim. Bem doido mesmo. E aí eu lembro assim que eu falei, cara, bota o tênis. Tem que botar o tênis. E o corpo fazia. Ia fazendo. Aí quando eu cheguei para botar o tênis, eu lembro que eu sentei no colchonete lá. Eu falei... cara, vou descansar só mais um pouquinho, porque a energia tá voltando. Cara, quando eu tava fazendo esse movimento aqui, ó, veio outra voz na minha cabeça, Caetano. E a voz falou assim, Felipe, se você deitar, você vai morrer. Você tem que levantar, organizar tuas coisas, deixar tudo que atrapalha a tua vida. Leva pra tua vida de agora em diante só aquilo que te projeta para frente, aquilo que te faz viver. Deixa o resto. Não se apega. Aí naquilo ali, cara, fiquei meio chocado com essa sensação. E aí deu um flash. Pum. Que daí eu acho que eu caí em cima do joelho, meio de crócolis assim. Quando eu acordo, cara, eu não acreditava no que tinha acontecido. Já estava meio em pezão assim, meio levantando. Tudo desmontado. Aquele acampamento que eu tinha montado estava desmontado praticamente. Pouquinha coisa ali para fazer. Tudo já dobradinho, clipado na bicicleta, feito. E no cantinho da divisória daquela casinha, como se fosse um altarzinho ali. O tripé, equipamento de vídeo, as comidas sobressalentes, os estojinhos de gás para a cozinha. Tudo que eu não precisava usar para salvar minha vida estava ali, separadinho, cara. Tava separadinho já lá. E o resto montado. Era só dar uma amarradinha aqui, uma clipadinha ali. Sair fora. Eu não entendi nada. Até hoje eu não entendo, cara. Eu não entendo como é que foi isso, entendeu? Eu não sei como é que foi, cara. Mano. O único mantra que vinha na minha cabeça é: eu tenho que voltar para os meus filhos. Eu tenho que voltar para os meus filhos. Eu não tinha energia para tirar a bicicleta de dentro da casinha, porque eu estava inseguro e eu não sabia o que podia acontecer. E eu coloquei um galho de árvore gigante para travar a porta. E para arrastar aquele galho de árvore, 10 minutos para tirar o galho de árvore. Mais 10, 15 minutos para tirar a bike de dentro da casinha. E aí eu tinha que escolher, cara, entre descer, o que eu já tinha feito, ou subir. A única coisa que eu lembrava naquele momento
é que se eu descesse, se eu voltasse, né, se eu desse para trás, eu teria menos chance de encontrar meus filhos do que se eu subisse. Só que subir era mais difícil. E eu escolhi subir. Você fez. Peguei a bicicleta, o pouco de energia que me restava, e continuei subindo a cordilheira. Eu pedalava numa média entre 5 e 6 km por hora. Bem devagar. A bicicleta estava leve, mas eu estava muito debilitado, eu tremia. Eu sentia a tontura, ainda estava com a sensação de fundo da piscina. E aí, de repente, desestabilizava, ia de novo. Até que, de repente, veio umas alucinações. Assim, eu via meu filho a 1 quilômetro de distância lá em cima. Assim. Aí eu via meu filho ali, imaginava como é que eu ia chegar lá. Aí eu falava, filho, calma, o pai tá chegando aí. Eu ficava com medo, né? Porque alguém podia atropelar ele, coisa assim, né, cara? Tava alucinado mesmo. Falava, filho, o pai já tá chegando, o pai já tá chegando. Fica aí, filho, o pai já tá chegando. Cara, e aquilo me dava uma força, homem. E eu pedalava, cara. Pedalava. Ia zigue-zagueando ali, serpenteando. E pá, chegava no meu filho, cadê tua irmã? Ia subindo, cara. Ia subindo, velho. Tem que chegar na Duda, cara. E chorava de soluçar, assim, cara. Chorando, porra, cara. Até que chegou uma hora, assim, que não deu mais. Aí, aquela sensação da caixinha fechando voltou, cara. Aí, eu parei a bike, comecei a dar de dedo, né? A ser dedo, pedir carona, e não tinha mais como. E ninguém parava. Eu só tava cuidando para não cair de cabeça na rodovia, na ruta. Se um carro passa por cima ali, é game over. E de repente, cara, do nada, aparece uma SUV gigante, assim. Pá, encostou ali do lado, tive um flash. E quando abri meu olho, eu já estava dentro do carro, a bicicleta estava atravessada no carro, carro bem grande, assim. Atravessada no carro, com os equipamentos tudo ali. E um boliviano. Já sabia meu nome, sabia o que eu estava fazendo, trocando ideia comigo. E eu ali no banco do passageiro dele, assim, do lado, ali na frente, junto com ele, de cinto, já com uma almofadinha, assim, abraçado na almofadinha, né? Cara, a única coisa que eu lembro dele é que eu era o cara mais diferenciado, mais bonito, boliviano mais lindo que eu já tinha visto naquela Bolívia, naquele momento, cara. Ele parecia um ator dos Transformers. Depois eu boto uma foto dele, eu mando aqui pra vocês. Que top, cara. Que história, irmão. Que história. Daí o cara me levou até Oruro, onde eu precisava ter condições ali de me tratar, né? Saúde, né? E lá em Oruro, daí pra resumir a história, eu queria continuar pedalando. E aí, cara, lá aconteceram várias outras coisas que o pessoal pode acompanhar depois lá nas redes sociais. Depois a gente vai acompanhar lá nas redes sociais. Mas aí foi que, para completar o porquê dessa história que eu te contei, foi que depois que eu passei por tudo isso, eu tive tempo de fazer a reflexão, o que sobrou? Sobrou a chave. Aquilo ali, aquela situação de quase morte, de superação, me girou uma chave, mais uma chave, que eu entendi que eu deixei as coisas que me atrapalhavam lá na Bolívia. Não foi só o tripé, não foi só o gás, não foi só a comida sobressalente, não foi só o equipamento de vídeo. Eu deixei coisas que me atrapalhavam. Ódio, rancor, eu deixei inimizades, eu deixei tudo que me atrapalhava lá naquele momento. E hoje, cara, eu estou muito mais leve. Muito mais leve. E a proposta, aquela girada de chave foi tão boa que hoje eu me permito. Muitas vezes a gente se segura, a gente se bloqueia. E a gente só vai dar valor para a gente realmente dar um passo para frente, se atirar num projeto ou fazer alguma coisa que precisa ser feita, seguir aquele instinto que você precisa seguir, quando você não tem mais alternativa, você está totalmente acuado, sabe? Não espere ficar acuado, não espere quase morrer para você parar para pensar que você precisa fazer as coisas que você pode fazer enquanto vale a pena, enquanto dá tempo de fazer, sabe? Isso é muito importante. Essa girada de chave eu falo hoje, eu deixo para todo mundo aqui. 2 coisas. Não se apegue, não se arrependa por coisas que você não fez ou que não tentou fazer. Essa daí é uma coisa muito complicada, porque depois eu fiquei refletindo, né? Nossa, cara, foi por pouco. Eu tenho que começar a fazer mais as coisas, né? E principalmente sobre a questão de propósito. Às vezes a gente acha que tem um propósito na vida, e eu pensava que o meu propósito naquele momento
era concluir, chegar lá no peru, né? E na verdade não. Meu propósito maior, aquilo que me salvou, que me moveu, era comer um marshmallow com meu filho, ou seja, eram crianças e marshmallows. O meu propósito naquele Pra momento. voltar pros teus filhos. Exatamente. E que tudo deu partida ali também, né? Tudo deu partida através do propósito dos teus filhos. Cara, muito importante essa mensagem que você está trazendo hoje, principalmente por se tratar de saúde, vidas que podem ser resgatadas, né? Que poderiam ir para o caminho da morte, mas através de uma doação do projeto que você carrega dentro de você, você pode resgatar, cara. E assim, é como você falou, nem tudo está perdido. Às vezes no caos, no momento ruim, no momento que você está... Quantas pessoas a gente encara na vida, encontra na vida que falam: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. E às vezes uma atitude que essa pessoa tem, ela já faz valer a pena a existência dela mesma, cara. De salvar uma pessoa. Se ela for compatível com um, você estava me explicando que era um Maracanã cheio para uma pessoa ser... Exatamente. Vou usar essa analogia rápida aqui para você Cara, agora. e assim, não, eu quero falar sobre isso por quê? Porque antes de eu entrar nesse tema com você, eu tinha aquele receio, aquele medo, pô, peraí, eu vou doar. Doar o quê? Sangue? Não, não é o sangue, é o negócio que fica dentro do osso. E aí, meu irmão, que negócio é esse? Mas quando tirar de mim, vai ficar outro? Não vai ter? Porque a gente, a gente é ignorante nessa parte. Então eu comecei a estudar e ver que no Brasil nós somos referência mundiais, né? Referência mundial, aliás, em relação à doação da medula óssea, que trata diversas doenças. Então, há um chamamento nisso. Você não passou tudo aquilo que você passou na Bolívia e chegou do outro lado em vão. Acho que tem um chamamento nisso. Tem. Eu queria que você falasse para mim, assim, principalmente você tirar um pouco desses paradigmas, assim, do que é, do que não é a doação de medula óssea. Cara, o legal desse projeto é isso. Você aprende muito sobre paradigma da própria existência e você descobre os paradigmas que as pessoas têm com relação a esse propósito, né, da doação de medula óssea. Vou fazer um teste, começar fazendo um teste contigo aqui. Pega teu indicador e aponta em você aonde você acha, da onde que você acha que vão extrair a medula óssea no teu corpo. Se um dia você for. Eu vi que era na região do quadril. Porque eu vi. Muito eu bom. li que era na região do quadril, mas eu não sabia. Sinceramente, para mim, a medula era na coluna, sei lá, algum local na coluna ou no próprio braço. Pois é. Isso daí, cara, a gente faz o teste na América do Sul inteira. Olha, 80% das vezes o pessoal fala assim, faz assim, ou faz assim, apontando para a coluna vertebral, né? Porque a gente entende que é a coluna. Que é isso, que essa medula é a medula espinhal, né? Entende isso? Uhum. Mas na verdade é do osso da bacia, é ali no quadril. Só que, assim, para a gente esclarecer melhor. A doação de medula óssea, ela pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer da própria pessoa para a própria pessoa, ela pode acontecer da própria família para a pessoa que precisa receber, ou pode receber daqueles doadores que estão registrados, cadastrados no Banco Nacional ou Internacional de Doação de Medula Óssea para fazer a doação dessa medula. E aí, as pessoas, quando elas são convocadas, quando dá o match, dependendo do que o médico falar, podem realizar a doação de duas formas. A mais conhecida e divulgada hoje é a punção. A punção é o uso de uma agulha, né, que será utilizada para extrair aquele tutanozinho que tem dentro do osso de cada um. Essa é a medula. A medula é o tutano, é aquela camadinha que tem dentro do osso de cada um. É ali que são produzidas várias células do corpo, né, incluindo aí células-tronco e outras coisas aí. E o que é feito? A pessoa ela vai ser submetida a um procedimento totalmente seguro, né? Lógico que dentro das limitações da medicina existem alguns riscos, mas é seguro e indolor. Vai ser anestesiada, né? Não vai ficar sentindo uma dor ali na hora da extração, não tem nada disso. E aí depois vai vir uma equipe médica e vai fazer a punção, que é a extração da medula óssea com uma agulha do osso do quadril. Esse daí é o mais conhecido. O que a gente está vendo que acontece bastante também?
né? Tudo vai depender de médico para médico, de caso para caso, né? Mas também existe bastante aférese. Aférese, a pessoa que é o doador vai ser estimulado através de alguns remédios, de algumas injeções, para produzir mais medula óssea. Então a pessoa vai ficar tipo um super produtor de medula óssea por um período. E aí, no momento certo, essa pessoa vai ser chamada para uma máquina parecida com a hemodiálise, né? Esses detalhes técnicos eu não sei precisar bem, depois a gente pode dar uma conferida. E aí essa pessoa vai chegar lá, equivalente a uma hemodiálise, e vai filtrar o sangue nessa máquina. E aí vai ser extraído só aquilo que precisa ser extraído para que outra pessoa possa receber aquelas células ali, normalmente células tronco, né? Que serão utilizadas para fazer aquilo. Depois a gente dá uma confirmada nisso também, tá? Beleza. Mas a partir daí é essa última informação que eu tive. E aí, esse procedimento de você ir lá e colocar o braço aqui para ser o doador por aférese, esse procedimento é menos invasivo. Por isso que hoje ele está sendo mais utilizado. Entendi. Não precisa de anestesia, nada disso. Esse daí, ele tem uma necessidade de preparação também, com aquelas injeções, né? Tem toda uma questão muito séria envolvida por trás, onde, por exemplo, a gente precisa realmente estimular a pessoa, dar match, precisa dar o match, né? Mas o procedimento mais utilizado hoje é a aférese, ainda que eu tenho essa consciência. Até a gente entrevistou lá no Pedalando o Ivan, um doador de medula óssea, que ele comentou um pouco disso. Se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada lá no que o Ivan fala. Ele é médico e doador de medula óssea também. Massa pra caramba. Show de bola. E assim, cara, o que você pode trazer de mensagem pra gente entender mais, como aquilo que você me falou do Maracanã lotado, e fazer um chamamento pra galera, pra gente poder, pelo menos, conhecer melhor o Pedalando, conhecer melhor essa estrutura toda que é a doação da medula óssea. Cara, qual a lição assim, que você traz pra mim, Caetano? Olha, qual a lição que você tem pra mim? Então tá, vou fazer um convite para vocês, um convite rápido. Caetano, pessoal, imagina que vocês estão no Maraca, no estádio do Maracanã. Lá cabe 60 mil pessoas, né, pelo que você tinha me falado. Agora vamos tentar colocar 100 mil pessoas no Maracanã. Então vai ter gente na arquibancada, gente no gramado, vai ter gente para todos os lugares. E aí vamos entrar lá no Maracanã com esse monte de gente, 100 mil pessoas lá, e vamos subir no camarote mais ao alto que tem. O melhor camarote que tem é aquele que fica mais lá para cima, mais longe do campo. Agora vamos pegar e vamos imaginar o seguinte, gente. Imagina aí a pessoa ou as pessoas que você mais ama no mundo. Faz o exercício aí em casa, onde você estiver. Se puder, fecha o olho. Imagina essa pessoa, sente o cheiro dessa pessoa. Sente a textura do cabelo dessa pessoa. Sente essa pessoa ali do teu lado. É a pessoa mais importante do mundo para você. Do nada ela começa a passar mal. Ela se engasga. Alguma coisa acontece. E para você salvar essa pessoa, você vai ter que descobrir quem é a única pessoa nesse estádio lotado com 100 mil pessoas que pode levantar a mão e dizer: eu posso salvar esse teu ente querido. O desafio já começa por aí. No meio de 100 mil, você vai ter que enxergar alguém que está levantando a mão lá para dizer que pode salvar aquela pessoa que você ama. Depois de descobrir isso, você vai ter que mover aquele mundaréu de gente de alguma forma para abrir espaço para essa pessoa passar. E a tua pessoa ali amada passando mal. O tempo está correndo. Só porque tu achou a pessoa não significa que vai dar certo. Tem que fazer com que essa pessoa chegue até a pessoa que você ama rapidamente. E aí você vai desenrolar todo esse meio de campo até que essa pessoa chegue ali e possa realmente salvar a vida daquele que você ama. Então, a chance de uma pessoa que está lutando contra o câncer hoje e que precisa de uma doação de medula óssea, encontrar um doador compatível, é de 1 para 100 mil. É uma chance complicada ainda.
E o nosso trabalho, nosso dever, nosso propósito enquanto Pedalando para a Vida é estimular as pessoas a se cadastrarem nos bancos de doação de medula óssea. Aqui, no Rio de Janeiro, existe o Redome, ele é administrado pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer. É o terceiro banco, o terceiro maior banco do mundo, perdendo só para os Estados Unidos e para a Alemanha. Então nós somos uma referência mundial em termos de banco de doadores de medula óssea. A gente tem que ganhar, né? Vamos dar o troco daquele 7-1 que a Alemanha veio aqui e enfiou no Brasil e vamos virar o banco de maior referência, de maior número de doadores registrados oficialmente. É isso que a gente tem que fazer. Então convido, tá, pessoal? É um privilégio estar aqui falando para vocês, cada um de vocês que pode ser doador, que tem entre 18 e 35 anos de idade, aí no hemocentro mais próximo, ou procurar os profissionais de saúde mais próximos, para se cadastrar como doador de sangue, doador de plaqueta e doador de medula óssea. Tudo isso contribui, ajuda demais. E se você já passou dos 35 anos e você já é registrado, você pode ainda continuar doando. Isso não impede você, desde que você esteja com condições de saúde para isso, né? Esteja ainda no perfil. E se você não pode, assim como eu, você vai poder fazer o bem também. Tá? Tem um velho professor de matemática chamado Calisbar. Alô, Calisbar, trabalhou no Correio. Hoje ele é youtuber de matemática e física também. Vamos seguir ele lá. O Calisbar me ensinou, num momento muito difícil da minha vida, quando eu estava desanimando, largando os bets, porque isso acontece com todo mundo, né? Tem uma hora na vida que as coisas estão muito bem e tem outras horas assim que os negócios estão muito difíceis, né? Está muito difícil. E aí, às vezes, a gente perde a fé na gente, na humanidade, no mundo, e perde a fé em si mesmo. Esse é o pior tipo de coisa que pode acontecer com o ser humano. Aí ele chegou, olhou bem no fundo do meu olho e disse assim: Caetano, eu entendo que está difícil, eu entendo que está ruim, mas você é uma pessoa que ainda tem condições de fazer o bem. Se você não pode viver por você, doe tua vida para os outros, porque está cheio de gente querendo viver a vida que você vive. Você não precisa viver por você se você não quiser. Mas entenda que tem muita gente com sede de vida, querendo viver. E dentro dessa tua dor, saiba que se você viver para essas pessoas, você vai estar ajudando. E a maneira de viver ajudando as pessoas e a maneira de viver para os outros e colocar um significado ainda maior na tua existência é você poder ser um doador de medula óssea ou você poder divulgar essa mensagem. Assim você vai poder ajudar famílias. Imagina só, aquele pai, aquela mãe que tem ali uma criança que está na luta contra o câncer. Aquela criança que precisa ser ajudada, que quer passar mais um Natal com a família. Aquela criança que está cheia de vida, que quer fazer de tudo. Você vai estar ajudando essa família, não só essa criança. Você pode ajudar um adulto jovem que ele precisa, ele tem ainda mais necessidade do que uma criança, por conta das chances dele. Você vai estar ajudando essa pessoa a ter mais um momento com a família. Caetano, não precisa muita coisa para a gente fazer o bem para a humanidade. Eu costumo dizer que uma pessoa pode errar a vida toda, só fazer M, a vida toda. Né? Isso não justifica nada, não estou querendo justificar nada aqui, mas se Deus permitiu que você vivesse até aqui hoje, se você está vendo isso daqui hoje, isso daí mexeu contigo, saiba que você tem a oportunidade de fazer o bem. Se você não consegue viver a tua vida para você, viva para fazer o bem para outra pessoa que merece viver. Vai valer a pena. E você tem aí dentro de você uma sementinha do bem e é só você deixar florescer. Você pode fazer o bem através da doação de medula óssea, que é uma coisa que, por enquanto, a gente não consegue simular, é um presente divino. Se você consegue ser um doador, você tem um presente divino aí dentro de você. Só que esse presente só vai se manifestar em bondade e realmente em coisas boas para a humanidade quando você levantar a mão no meio daquelas 100 mil pessoas lá dentro do Maracanã e gritar isso para o mundo. E você pode fazer isso ou você pode gritar para quem possa fazer isso. Se você tem filho,
se você tem sobrinho, sobrinha, filho, filha, se você tem pessoas que têm esse perfil, às vezes você é um técnico de futebol, que tem um time inteiro, às vezes você é um sargento, tem um pelotão inteiro. Né? Se você consegue ter pessoas à sua volta que têm esse perfil, mobilize essas pessoas, ajude, porque faz toda a diferença. Vamos virar esse 7-1 aí na Alemanha. Vamos ser o primeiro banco. Vamos subir, galera. Do mundo, cara. Filipão, cara, sem palavras para te agradecer o esforço que você fez, esse projeto, esse propósito que você tem dentro de você, irmão. Muito obrigado, muita gratidão por você ter saído lá do teu estado para prestigiar esse trabalho aqui, fazer essa mensagem chegar mais longe, irmão. Muita gratidão mesmo. Sucesso na tua jornada. E assim eu espero que você volte aqui para falar do projeto que a gente ainda vai falar do projeto da viagem 2026 para você contar a próxima história, Filipão. Exatamente. Tamo junto sempre. Pode contar com esse canal aqui. Só agradecer, irmão. Cara, eu quero agradecer a você, mais uma vez, por todo esse espaço aqui que você cedeu, tá? Essa voz que você proporcionou. Quero agradecer mais uma vez ao Everton por ter, cara, dado tanto apoio, cara, e ter proporcionado, facilitado isso também. E se você me permitir, também quero agradecer os meus parceiros. Agora, irmão, toda hora. Que agora são meus parceiros também, pô. Show. Tamo gente, junto. É muita gente na lista. Eu teria que ficar aqui mais 2 horas só citando parceria, né? Mas eu vou falar sobre essa nova parceria do projeto Pedal na Terra do Fogo, que vai acontecer em 2026. Que a gente tem uma parceria forte na preparação com a Academia PHD Bacaxiri, lá de Curitiba. Nós temos o personal trainer Cláudio Igarashi. Cláudio, muito, muito obrigado pela tua parceria de longa data. Obrigado por toda a tua preocupação, como tu se preocupa. Tu é um baita de um profissional. E quem trabalha contigo não se arrepende, cara. É fantástico. Todo esse carinho, todo esse profissionalismo e técnica que você transmite. E esses resultados, cara. Porque hoje eu estou muito melhor porque você consegue facilitar isso para mim, cara. Também agradecer a Força Total Suplementos e Fitness por toda a força, né? Porque não basta você ser alguém aplicado, você tem que colocar os tijolinhos para o teu corpo se reconstruir, destruir, reconstruir novamente para estar cada vez melhor. A Força Total Suplementos e Fitness lá de São José dos Pinhais está conosco sempre. Agradecer também aos apoiadores, a Gilmara, a Grace Kelly, agradecer a Thaís, agradecer a toda a equipe do Correio que sempre está conosco, que ajuda bastante, que também tem ali uma nova novidade que nós vamos soltar, né, para a galera mais para frente, vocês vão saber. Agradecer as bicicletarias, agradecer os pedaleiros do IP, que estão sempre junto também, ajudando a treinar, ajudar. Nossa, eles até fizeram lá uma parceria para me ajudar em termos de peça agora para a bike que eu estou utilizando para treinar, né? Porque tem uma bike que eu tive que utilizar agora para treinar, porque graças a Deus a gente está recebendo uma baita ajuda aí do Edu Capivara, do Fernando, show de bola. Do canal Pedaleria. Edu, grande abraço para você. Cara, você também é um engenheiro sem diploma, hein, rapaz? Vou te contar, cara, o que o Edu tá fazendo lá na minha bicicleta, só o pessoal da NASA e o Elon Musk para explicar, cara. Tá certo. Porque é muito massa mesmo. A gente se reuniu, alinhou e nós vamos buscar a bicicleta de Kombi Home na semana que vem. Lá no Edu Capivara vai ter vídeo, vai ter muita coisa legal lá. E, pessoal, tem muita gente que apoia, tem muitas pessoas ali que acabam, às vezes, nos apoiando de várias formas, às vezes um Pix aqui, ou então uma ajuda de peça ali, facilitando viagens, facilitando pouso, né? Principalmente internacional, os bombeiros, a polícia, sempre nos ajudando. Gente, eu não tenho palavras aqui que eu consiga explicar o tamanho da gratidão, mas eu vou conseguir explicar melhor fazendo. Fazendo, eu consigo explicar melhor. É mantendo o ritmo lá durante o pedal difícil. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Faça algo extraordinário, doe medula óssea e eu compartilho essa ideia. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Para você que está em casa aí, muito obrigado, gratidão por ter acompanhado a gente até aqui. Comenta, compartilha. É muito importante que essa mensagem chegue mais longe. Apoie. Embaixo no link aqui na descrição, vou deixar aqui os canais de apoio, não só para o Fala Aí Carteiro, mas também para o Pedalando para a Vida e diversos outros projetos que vai ser apresentado. A gente vai deixar o link também do nosso companheiro aqui, Filipão. Tamo junto sempre, meu irmão. Tamo junto. Obrigado aí você que acompanhou até agora. Tchau, tchau.